DEM 2050B. Este é o modo de operação. Estas são as teclas de navegação do comando. Tecla para cima, tecla para baixo, tecla Enter e tecla de funções. Para entrar no modo de programação, clique na tecla Função. Neste parâmetro é possível alterar os programas e pedais. Clicando na tecla Enter habilita o comando para fazer alteração dos programas. Com a tecla para cima alterar os programas e com a tecla para baixo altera os pedais e apertando a tecla Enter salva as mudanças. Neste parâmetro altera os tipos de solda de série única. Tempo da primeira pré-pressão. É o tempo após a válvula ser acionada e antes de começar o ciclo de solda. Este tempo pode ser alterado de 0 a 99 ciclos de rede. Tempo da segunda pré-pressão. É o tempo antes de começar a solda, que é aplicado a cada ciclo em uma solda em série. Este tempo pode ser alterado de 0 a 99 ciclos de rede. Tempo de solda. Este parâmetro temporiza a corrente de solda. Potência de solda. É a potência de solda que é alterada por porcentagem do transformador. Tempo de up/slap. É o tempo onde será executada a rampa de subida na potência de solda, que é executado dentro do tempo de solda. No caso de solda costura, o up/slap pode se prolongar por um tempo maior que o tempo de solda, porém será acrescentando mais um impulso de solda. Tempo de down/slap. É a rampa de descida da potência. Quantidade de impulsos no ciclo de solda. Número de vezes que a solda se repete, incluindo o up/slap e o down/slap. Tempo de intervalos. É o tempo do intervalo entre cada impulso de solda série. Tempo de pós-pressão. É o tempo após a execução da solda em que os eletrodos permanecem fechados. Tempo de pausa. Temporiza a pausa entre uma solda e outra em solda em série. Estes são os parâmetros de solda. Para voltar ao modo de operação, clique na tecla Função. Modo de programação avançada. Para entrar em modo de programação avançada, de um clique na tecla Função e logo em seguida pressione a tecla Enter. Tipo de solda 1. Aqui se encontra os modos de solda ponto ou costura. Para a solda para o pedal 1. Tipo de solda 2. Aqui se encontra os modos de solda ponto ou costura. Para a solda para o pedal 2. No caso de solda costura, não existe tratamento térmico, nem a pausa, incremento ou rampa de potência. Habilita os parâmetros para a potência de solda inicial, intermediárias e final de solda. Tratamento térmico. Nele inclui mais duas fases ao ciclo de solda, o pré-aquecimento e o revenimento, e quando ligado libera os seguintes parâmetros: pré-aquecimento e revenimento. Primeiro semiciclo. Habilita os parâmetros de potência para o primeiro semiciclo de solda após o intervalo. Depende do tipo de solda ser série. Ângulo inicial determina o ângulo de start do ciclo de rede do disparo de solda dentro de um semiciclo. Tem ligação direta com a potência gerada nos eletrodos. Pedal na pré-pressão. Indica que, caso o pedal seja solto durante a pré-pressão, se mantém o ciclo de solda ou aborta. Pressostato. Existe dois modos de pressostato. Modo de espera, que se não atingir a pressão, o comando pode esperar isso acontecer, ou o modo de alarme que notifica com mensagem de erro no display se a pressão não foi atingida. Retração, ou válvula de aproximação. No caso de retração ligada, o reset externo passa a ser o pedal 3. E a saída é ficar a válvula 3.
Sequencial. Neste parâmetro é possível fazer que os pedais 1 e 2 trabalhem, em sequência. Autoprogramação. Este parâmetro serve para formatar a memória do comando para valores padrões de fábrica. Estes foram os parâmetros de setup avançado. Para voltar ao modo de operação, clique na tecla Função. Caso for usar o parâmetro sequencial, deve deixar os pedais 1 e 2 em tipo de solda única. Para usar o tratamento térmico, basta ligar ele no setup avançado, assim habilita as regulagens no modo de programação. Os parâmetros são tempo do pré-aquecimento, potência de pré-aquecimento e a pausa para a solda após pré-aquecimento. Os parâmetros da solda continuam da mesma forma. Depois de setar os parâmetros da solda, deve setar os parâmetros de revenimento. Tempo de pausa para revenimento, tempo de revenimento, potência de revenimento. Clicando na tecla Função, no modo de operação, habilita a solda ajuste.